Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica. Meus irmãos, iremos iniciar a lição número 4. Desde já, meus irmãos, se você escutar algum barulho, me perdoe, é o barulho da rua, certas pessoas passando, os carros passando tudinho. Não consegui gravar, geralmente eu gravo à noite porque é mais tranquilo, mas devido à correria, tive que gravar agora durante o dia. Então, meus irmãos, me perdoem. Estudamos, meus irmãos, as causas das abominações que estavam acontecendo dentro do templo, certo? A causa porque viria o fim, certo? E agora na lição 4 iremos estudar quando se vai a glória de Deus. O textuário diz o seguinte: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11:23. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a leitura bíblica, certo? A leitura bíblica se encontra lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e depois Ezequiel, capítulo 11, versículo 22 ao 25. O primeiro título da lição aqui fala sobre a glória de Deus. O segundo fala sobre a retirada da glória de Deus, certo? O terceiro sobre o segundo templo, o capítulo 3, na verdade, sobre o segundo templo. E capítulo 4 sobre o Senhor Jesus e o templo. Então, eles são muito bons para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que a glória de Deus, que é bastante importante para nós cristãos, para toda a humanidade, mas para nós cristãos, porque muitas pessoas de outras nações seguem outras religiões, mas a glória do Deus verdadeiro, meus irmãos, é de extrema importância para nós. Nós não conseguimos viver sem a glória de Deus. Quem vive sem a glória de Deus é como se fosse um robô. Tem vida, anda tudinho, mas não tem vida, aquela coisa opaca. A glória de Deus, meus irmãos, realmente dá um sentido à vida, certo? Então, meus irmãos, a glória de Deus, ela se fez presente, certo? No tabernáculo, certo? No dia da dedicação. Nós vemos aqui no dia da dedicação, no tabernáculo ali, erguido ali por Moisés, certo? Nós vemos tudo isso aqui. Amém, meus irmãos? Nós vemos que depois esse milagre, certo? Depois desse milagre, ele se repetiu na inauguração, certo, do templo de Salomão. Vocês podem conferir lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Fala que, não em Êxodo, né? Esse Êxodo 25 fala vamos ler aqui. Porque no tempo de Salomão, na época de Salomão, esse Êxodo 25 não era da época de Salomão, que foi muito tempo depois. Mas lá em Êxodo 25 fala sobre o tabernáculo. Certo? Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, essa promessa aqui de Deus, farei um santuário, certo? Meus irmãos, nós temos que ter o seguinte pensamento: nada pode conter a glória de Deus, nem o templo, nem nada pode conter a glória de Deus. Mas o templo, assim como o tabernáculo, nós vemos que a glória de Deus se fez presente naquele lugar para mostrar para aquele povo que existia um Deus verdadeiro, um Deus dos céus, que tudo criou, e que aquele povo, certo, deveria servir a esse Deus. Então, meus irmãos, era uma ordem de fazer um santuário. Assim como o tabernáculo foi um santuário, o templo de Salomão também se tornou um santuário, certo, da glória de Deus. Santuário. Um santuário, certo? Santuário. Então, assim como o tabernáculo, certo? O templo também se tornou ali um santuário, certo? Agora, meus irmãos, temos o seguinte: essa presença de Deus no santuário, posteriormente no tabernáculo, nós vemos que essa presença, certo? Essa presença magnífica de Deus, ela era condicional, ou seja, ela precisava de uma condição. Era condicional, certo? Precisava o quê? Da obediência, não é isso? Obediência do povo, certo? Obediência do povo para com Deus. Porque Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio da sujeira. Então, meus irmãos, essa presença de Deus era condicional. E iremos estudar nessa lição aqui o porquê da glória de Deus foi-se embora, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, a aliança do Sinai tinha sido quebrada, certo? Porque Deus disse ali para Moisés, e Moisés falou para o povo: não adorará outros deuses,
não fará para ti imagens de escultura, certo? Adorará somente ao Deus verdadeiro. Então, dos 10 mandamentos, né, 3 eram de relacionamento para com Deus e 7 para com o seu próximo. Então, meus irmãos, a aliança do Sinai tinha sido quebrada, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos aqui que esses capítulos aqui falam sobre a segunda visão de Ezequiel. Enquanto a primeira foi da glória de Deus, nós vemos que essa visão era diferente da segunda visão. Essa segunda visão era diferente da primeira visão, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, aí a lição fala aqui alguns tópicos aqui. Primeiro, capítulo 8, certo? O capítulo 8, ele denuncia as abominações, como nós já estudamos nas lições passadas, denuncia as abominações praticadas, certo? Praticadas dentro do templo, violando a santidade de quem? De Deus. Então, violando a santidade de Deus, certo? Já no capítulo 9, meus irmãos, nós vemos que o capítulo 9 ele nos mostra, nos apresenta, certo, o julgamento divino como resposta a essas abominações, certo? Então, o capítulo 8 fala sobre as abominações que eram praticadas dentro do templo, certo? O capítulo 9 fala sobre o julgamento divino como resposta a essas abominações do capítulo 8, certo? E já no capítulo 10, nós vemos que aos poucos, por falta de arrependimento, nós temos que relatar isso, aos poucos, por falta de arrependimento por parte do povo, a glória de Deus começa a se retirar daquele templo, daquela cidade, certo? Então nós podemos ver isso aqui. Já no capítulo 11, meus irmãos, nós vemos que a presença do Criador totalmente se retira por completo, certo? Então, por quê? Por falta de arrependimento de quem? Do povo. Então, se o povo se arrependesse, a glória de Deus não teria se retirado ali do templo. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que o povo preferiu adorar falsos deuses. Falsos deuses. E tantas outras abominações que eram praticadas ali, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, qual foram os passos? A lição era... Nós vemos aqui nesses capítulos aqui, é bom depois vocês fazerem uma leitura antes da aula do capítulo 8, 9, 10 e 11, para vocês terem uma ideia. Certo? Vamos lá. Primeiro, a glória de Deus se levanta do querubim sobre a arca da aliança. Capítulo 9, versículo 3. Nos relata que a glória de Deus se levantou do querubim, certo? Se levanta do querubim, e esse querubim era aquele querubim que estava sobre a arca, certo? Então, primeiro passo, a glória de Deus se levantou do querubim que estava sobre a arca da aliança. Capítulo 9, versículo 3. Segundo passo, passa para a entrada, a glória de Deus se levantou do querubim que estava na arca da aliança e passa para a entrada do templo, certo? Capítulo 10, versículo 4. Depois da entrada do templo, parou sobre os querubins, capítulo 10, versículo 18, certo? E por último, nós vimos aqui que saiu do meio da cidade para o monte, capítulo 11, versículo 23. Então, meus irmãos, nós vemos que a glória de Deus foi saindo principalmente por isso, meus irmãos. O povo tinha pecado contra Deus, mas eles não se arrependeram. Então, aos poucos, a glória de Deus foi se retirando. Primeiro, ela se levanta dali dos querubins, da arca da aliança. Depois vai para a entrada do templo, certo? Tudo isso sendo mostrado em visão para Ezequiel, certo? Nós vemos aqui que depois passa para a entrada do templo, certo? E depois paira ali sobre os querubins, capítulo 10, versículo 18. E depois do meio da cidade vai para o monte ali, capítulo 11, versículo 23. Então, meus irmãos, nós vemos que aos poucos a glória de Deus foi sempre se retirando, o povo não se arrependeu, meus irmãos, até que a glória de Deus se saiu por inteiro. Como é triste, meus irmãos, até para nós, meus irmãos, isso serve para nós meditarmos como está a nossa vida para com Deus, certo? Porque enquanto as pessoas querem pecar, Deus nunca vai habitar no meio dessa pessoa. Mas se essa pessoa se arrepender e buscar a Deus, clamar por misericórdia, aí já é outra coisa, já é outro nível, certo? Mas vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor.
Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui, capítulo 9, versículo 3 ao 4. Nós vemos aqui, meus irmãos, vamos ler aqui para nós termos uma ideia. Capítulo 9 de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3 e 4, diz o seguinte, olha. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens. A lição fala de homens, mas também se retrata de mulheres e crianças, idosos, tudo, certo? Que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, na mitologia babilônica, certo? Na mitologia babilônica, nós vemos que existia uma história, certo, de um escriba dos deuses, certo? Escriba dos deuses, que a função dele era registrar tudo, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, esse escriba dos deuses, ele era chamado de um senhor do estilo, certo? E ele era filho de Marduk. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus mostra para... Isso é só para vocês terem ideia, que existia... Na mitologia babilônica, esse escriba dos deuses que era chamado Senhor do Estilo. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que é mostrado a Ezequiel, certo? Um homem, nós podemos retratar como se fosse um anjo, certo? Como se fosse um anjo. Nós sabemos que anjo, não é? O anjo, ele é um mensageiro de Deus, certo? Lembrando que isso era uma visão de Deus sendo mostrada a Ezequiel, certo? Então, um homem, certo? Alguns estudiosos chamam de anjos, certo? Ao homem com estojo de escriba, certo? Foi dada a ordem para ele passar por Jerusalém, no meio da cidade, certo? E marcar na testa, certo? Na testa dos fiéis, certo? Essas pessoas que eram marcadas eram aqueles que eram fiéis, aqueles que não estavam contentes com as abominações praticadas ali na cidade, certo? Então, passar por meio da cidade de Jerusalém e marcar na testa dos fiéis aqueles que não tinham se contaminado com essas abominações. Essas pessoas, certo? Essas pessoas seriam poupadas. Então, a destruição viria, mas nós vemos aqui, meus irmãos, que aqueles que são fiéis a Deus, eles serão poupados. Como diz aqui, olha, poupados. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, Salmo 22, versículo 4 e 5, diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Então tem a ver com isso aqui, certo? Essa palavra aqui, sinal, relatada nessa passagem aqui, era vindo da letra hebraica tal, certo? Tal, que na verdade ela se parece com um X do nosso alfabeto, certo? Com a letra do alfabeto hebraico tal, certo? Que se parece com X. Seria mais ou menos esse sinal, certo? Por que isso? Nós vemos aqui, meus irmãos, que era um costume do Oriente, escravos, servos, oficiais, eles eram marcados. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Caim, ele foi marcado por Deus para que ninguém vingasse Abel, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que na cidade ali de Sodoma e Gomorra, nós vemos aqui que se tivesse 10 pessoas justas ali, a cidade seria poupada, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, os judeus acreditavam, era uma cultura judaica, que eles acreditavam que o anjo Gabriel fosse um tipo de marcador, certo? De marcador, certo? Frequente. Se nós lermos aqui, meus irmãos, Êxodo capítulo 11, certo? Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 11. Nós vemos aqui, meus irmãos, Êxodo capítulo 11, Êxodo capítulo 12. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o anjo, certo? Era praga para tirar a vida dos primogênitos dos egípcios, certo? Então o anjo da morte passava e onde estivesse marcado, certo, com sangue no val da porta ali, naquela parte no umbral da porta do povo hebreu, ele seria poupado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que na Bíblia, marcação é algo comum. Aqueles que são fiéis a Deus têm um sinal, certo, marcado, e aqueles também que fazem o mal contra Deus também são marcados. Nós vemos aqui, meus irmãos, na grande tribulação, nós vemos que o sinal será posto aqui. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte:
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, meus irmãos, todos aqueles que não têm o sinal de Deus, relatado ali na grande tribulação. E aqueles, meus irmãos, que são condenados, a Bíblia diz lá que tem o sinal do 666, que é um sinal de homem, não é isso? Que é o número de homem. Que está marcado aqueles que não foram fiéis a Deus, que fizeram blasfemar, zombar da glória de Deus. Então essas pessoas serão marcadas. Então tanto o povo de Deus, como aqueles que abominam, que zombam de Deus, serão marcados, certo? Uns levados para a direita. Vocês lembram, meus irmãos, quando o povo ali se rebelou contra Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés disse que, olha, quem for de Deus, vem até mim. E quem não for de Deus, ou seja, aqueles que vieram até Moisés eram de Deus. E aqueles povos que não vieram até Moisés não eram de Deus. Houve uma separação, certo? Então o julgamento, não é, vai ter bonança para aqueles que são fiéis a Deus e julgamento para aqueles que não são fiéis, certo? Olha aqui, meus irmãos, versículo 1, arma destruidora, certo? Versículo 1, arma destruidora, do capítulo 9, certo? Nós podemos ver aqui Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. A arma destruidora, certo? Que arma destruidora é essa? Do hebraico, Keli Masheshet, significa vaso, instrumento de aniquilação, certo? Seria mais ou menos isso a pronúncia no português, né? Keli Masheshet, significa vaso, instrumento de aniquilação, certo? Vem da mesma raiz, essa palavra aqui, olha, Keli Masheshet, vem da mesma raiz disso aqui, ó, Mashashit, significa destruidor, certo? Essa mesma palavra aqui, Mashashit, destruidor, é utilizada em Êxodo capítulo 12, versículo 23, para cumprir ali a praga ali no Egito, certo? Então, meus irmãos, esses homens, certo, relatado aqui, são executores da ira divina. Voltando a falar, para que ira divina? Para aqueles que não fazem, que eles não se arrependem, meus irmãos. Olha aqui, olha. Para quem não se arrepende, o juízo virá sobre ele. Amém, meus irmãos? Versículo 3. Nós vemos aqui que nas visões de Ezequiel, glória, ela indica o resplendor da presença do Senhor. Você pode conferir capítulo 8, versículo 4, certo? Então, meus irmãos, também nós vemos aqui que tem uma expressão também bem utilizada no meio cristão, a palavra hebraica Shekinah, certo? Ela é usada como glória, certo? Mas essa palavra não aparece na Bíblia. Ela vem do Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus. Mas mesmo assim, essa palavra Shekinah significa morada. Mas mesmo assim, ela é utilizada pelos judeus como presença do Senhor. Então, a palavra Shekinah, ela não aparece na Bíblia, ela vem de uma cultura religiosa judaica, que significa morada, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que ela é utilizada pelos judeus para significar a presença do Senhor. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido, vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui que a gente falou sobre anjo, né, que o homem fala sobre o homem de linho, né, alguns falam que é anjo, tudinho. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que existem anjos, arcanjos, serafins e querubins, certo? Nesse caso aqui, os querubins, eles são um dos elementos do templo e se estendem as suas asas sobre a arca da aliança, certo? Vocês podem conferir lá, capítulo 9, versículo 5 ou 8, fala sobre essa passagem aqui, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, Ezequiel, capítulo 9, versículos 5 e 4, não é isso? Nós vemos aqui que fala sobre os castigos de Jerusalém, e aqui fala essa parte aqui, não é isso? Do julgamento que era para o povo ali, porque o povo tinha rejeitado a Deus. Olha aqui, meus irmãos, a destruição, certo? A destruição, ela começou pelo templo. Por que pelo templo? Porque o templo é o centro da presença do Senhor. É onde a abominação tinha chegado e era o pior lugar ali para se adorar os falsos deuses. Por isso que a destruição começou por lá, certo? E olha aqui, olha, só os marcados foram poupados. Que marcados? Com um sinal. Lembra que Deus falou ao homem
com com o linho ali, com o estojo de escriba e passasse pela cidade, certo? Essa marcação, lembrando, meus irmãos, que essa marcação, esse sinal era espiritual, certo? As pessoas fisicamente não poderiam ver esse sinal, certo? Mas poderia ver nos atos de um judeu temente a Deus, porque os atos, a presença de Deus se faz, como é que eu posso dizer? Se faz visível nos atos de um verdadeiro cristão, né? A presença de Deus se faz presente nos atos de um cristão, onde Deus abençoa ele e pelos seus frutos conhecereis a árvore, certo? Então, aqueles que eram marcados com o sinal de Deus, certo? De Deus, nós podemos ver aqui, certo? Com os sinais de Deus. Aqueles que eram marcados com o sinal de Deus seriam poupados, certo? Olha aqui, meus irmãos, a lição fala também aqui, ali no livro de Ezequiel, que ele viu, na segunda visão, ele viu ali fogos entre os querubins, né? E foi pegado aquele fogo ali que estava no meio dos querubins, certo? E trazido ali para a cidade de Jerusalém. Essa referência do fogo faz referência à atividade sacerdotal. Levítico 3:5, ou também a juízo. Você pode conferir lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. Vamos ler aqui Gênesis. Gênesis capítulo 19, versículo 19, versículo 24 e 25, diz o seguinte: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. Então, meus irmãos, podem ver também com juízo, certo? Só que essas brasas vistas por Ezequiel não tinha referência sacerdotal, mas essas brasas da visão de Ezequiel são para destruição, certo? Da cidade. Capítulo 10, versículo 2 e versículo 7, certo? Então, meus irmãos, não esqueça, as brasas dessa visão da visão de Ezequiel era para destruição, certo, da cidade, porque o povo não se arrependeu. Capítulo 10, versículo 4, fala sobre que Ezequiel viu uma nuvem no templo, certo? Essa nuvem simboliza a presença do Senhor, certo? Nós podemos ver aqui, versículo 10, versículo 9 a 22, faz uma nova reflexão da primeira divisão, certo? Da primeira visão de Ezequiel, certo? Lá em capítulo 1, versículo 15 ao 27. Então não é outra visão, é apenas uma reflexão da primeira visão, certo? Porém, no versículo 4 fala sobre a nuvem do templo, então simboliza a presença de Deus que estava se retirando ali do templo, certo? Capítulo 10, versículo 18 a 19, o Senhor se retira. Então é como... Por que surgiu essa nuvem de fumaça, essa nuvem ali no templo? É como se a glória de Deus tivesse se levantado ali de cima da Arca da Aliança e tivesse se retirando, certo? E nós podemos ver aqui no versículo 18 a 19 que o Senhor se retira, certo? Capítulo 11, versículo 1 a 8, é citado o nome de duas pessoas, Jazanias e Pelatias. Quem eram eles? Eles eram chefes do povo, certo? Chefes do povo, porém, eles praticavam o mal, certo? Tinham sido reprovados por Deus, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, capítulo 11, versículo 3, fala sobre a cidade, era como a visão uma conversa entre Jazanias e Pelatias, diz que a cidade era como se fosse uma panela. Vamos ver aqui, Ezequiel, capítulo 9, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, olha: os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que essa panela aqui, certo? Ela estava sendo esquentada, é como se fosse uma panela de pressão, ela vai esquentando, 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 até que ela explode, certo? No caso, se não estava bem cuidado, uma panela quando não está bem cuidadosa, quando não está bem cuidada, e o fogo vai aumentando e seca a água, ela seca as coisas que dentro da panela, ela explode, certo? Ou fala também de sobrecarregamento, quando algo sobrecarrega, celular, bateria, sobrecarrega, ele explode. Então, é como se a cidade fosse a panela, certo? A cidade fosse a panela, e ela estava esquentando até o momento de explodir, certo?
Vocês podem ver que aqui tem um paralelo com o capítulo 33 de Ezequiel, versículo 23 ao 29, que também fala sobre juízo, certo? Essa passagem aqui também fala sobre juízo da parte de Deus para o povo, certo? Meus irmãos, só lembrando que nós estamos falando aqui do capítulo 8, 9, 10 e 11, lembrando que esse ocorrido do capítulo 8, 9, 10 e 11, certo? Eles foram antes da queda da cidade, certo? Em 586 a.C., certo? Quando nós falamos aqui do capítulo 33, já é depois da queda, certo? Então, meus irmãos, deu para entender até aqui, não é isso? Então, lembrando que a cidade caiu em 586, porém já havia 18 meses que o exército de Nabucodonosor tinha sitiado a cidade, certo? E aos poucos eles foram tentando destruir aos poucos, né? Foi tentando destruir aos poucos até que em 585 a.C. já estava tudo destruído, certo? Não havia mais nada, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, tudo isso. Agora, meus irmãos, nós vemos aqui o tempo, né? Quando se vai a glória de Deus, e no capítulo final aqui da lição fala sobre Jesus, certo? Jesus, a expressão maior do amor de Deus, diz que ele é o nosso templo, certo? A glória se foi, o templo foi destruído, certo? A glória de Deus, ela se retirou antes da destruição do templo, o templo foi destruído, e agora na plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? É um tempo determinado por Deus, certo? Que Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, não é isso? Mateus capítulo 12, certo? Mateus capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte, olha aqui, olha. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. A glória de Deus estava no templo, na Arca da Aliança. No Novo Testamento, a glória de Deus, o Emanuel, Deus conosco, se fez presente, né? E nós vemos aqui, meus irmãos, se fez presente como ser humano, como homem, no meio da humanidade. Então havia aqui, meus irmãos, estava aqui Jesus Cristo, quem era maior do que o templo. Glória a Deus. E no versículo Lucas capítulo 11, versículo 31, certo? Lucas 11, 31, fala sobre a 11:31, diz o seguinte, cadê? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão, olha aqui, olha, Salomão era um construtor de quê? De templos. De templos. E havia aqui Jesus Cristo, quem era maior do que o templo, quem era maior do que Salomão. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso bem maior. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já vai iniciar outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na última parte aqui da lição. Meus irmãos, eu parei aqui dizendo que Jesus era o nosso templo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, certo? Ele diz ao paralítico de Cafarnaum: perdoados são os teus pecados. Nós vemos aqui que Jesus foi perseguido lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, que Jesus foi perseguido, meus irmãos, porque disseram só Deus pode perdoar pecados. Qual era a função do templo, meus irmãos? O templo, ele guardava a Arca da Aliança, certo? Acontecia sacrifícios ali para glorificar o nome de Deus, e também acontecia sacrifícios, as pessoas levavam animais ao sacerdote para serem sacrificados e os seus pecados serem perdoados. Nós vemos aqui, meus irmãos, quando Jesus disse, olha, perdoados são os teus pecados, nós vemos aqui que não houve a necessidade de um sacrifício de animal, mas o sacrifício que tem que ter é o sacrifício da obediência. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que a função do templo, que era de glorificar a Deus, que era de sacrificar animais para os seus pecados serem perdoados, estava chegando perto da sua conclusão, ou seja, não ia mais precisar de templo. Até, meus irmãos, que lá na morte de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, lá em Mateus capítulo 27, 51, nós vemos que quando Jesus morreu ali na cruz, a Bíblia diz, meus irmãos, que o véu que separava ali o povo da presença de Deus no templo se rasgou de cima a baixo, certo? E todos, meus irmãos, pela morte de Cristo na cruz, têm o livre arbítrio de se chegar a Deus, de clamar, de pedir perdão, de agradecer. Então, meus irmãos, o templo não tem mais a sua função. Hoje é a nossa função, hoje nós temos que não precisamos mais de um templo para adorar a Deus. Um templo nos sentido do Antigo Testamento, não é isso?
Hoje existe o templo para a reunião dos cristãos, daqueles que querem glorificar a Deus. Mas um templo no mesmo molde do Antigo Testamento, né, para sacrifício, tudinho, não precisa mais. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Meus irmãos, nós vemos aqui que o segundo templo, certo? Ou também templo de Herodes, ele foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos, certo? Ele foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Flávio Josefo, um historiador judeu, certo? Do primeiro século depois de Cristo, nós vemos aqui, meus irmãos, ele disse que o segundo templo, esse templo destruído pelos romanos, ele foi destruído no mesmo dia do templo de Salomão. No mesmo dia, porém em anos diferentes, lógico, certo? Então foi destruído no mesmo dia do templo de Salomão, só que em anos diferentes, lógico, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que dia seria esse? O dia 9 do quarto mês, que corresponde ao nosso 14 de agosto, só que de 587 antes de Cristo, certo? Nós vemos aqui. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que segundo Flávio Josefo, o segundo templo, certo? Que foi erguido, foi destruído no mesmo dia, certo? Só que no mesmo dia, porém em ano diferente, certo? Meus irmãos, o segundo templo aqui, certo? O segundo templo, ele foi reconstruído por Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel foi o primeiro governador depois do exílio de Judá. Quando os medos e persas conquistaram a Babilônia, depois de um tempo eles libertaram os judeus e muitos judeus começaram a voltar para Jerusalém, certo? Até que um governador chamado Zorobabel, nós vimos que ele era, mesmo assim, Judá era vassalo dos medos e do persa, certo? Do Império Persa, certo? Mesmo assim, com a autorização do imperador persa, Zorobabel, que era um judeu, governador ali depois do exílio de Judá, ele reconstruiu ali o templo ali com a ajuda de muitos judeus, certo? Até que ele foi inaugurado no 6º ano de Dário, certo? Vocês podem conferir lá em Esdras capítulo 6, versículo 15, por volta de 516 a.C., certo? Não era igual ao primeiro, certo? Não era igual à forma arquitetônica, não é isso? O tamanho, os materiais, não era igual ao primeiro, mas nós vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que glória seria essa? Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos. E esse templo, na época dele, foi ampliado e reformado por Herodes. Na época de Jesus, o templo estava sendo reformado ainda, certo? Então ele foi ampliado e reformado por Herodes, certo? Iniciando ali sua reforma no ano 15 a.C. e concluído em 66 depois de Cristo. Infelizmente, foi concluído em 66 depois de Cristo. 4 anos depois, 4 anos depois, ele foi destruído ali pelos romanos. Então, meus irmãos, essa lição nos traz o segundo objetivo, o segundo ensinamento, dizer que Deus não habita no meio do pecado. Nós vimos que mesmo o templo sendo construído com materiais lindíssimos, a Arca da Aliança com materiais lindíssimos, simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, o pecado, meus irmãos, afastou Deus ali daquela cidade. Então, Deus primeiro se retirou dali do templo e depois veio a destruição naquela cidade e também no templo. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, que nós possamos aprender com essa belíssima lição, para que nós possamos sempre também buscar a ser fiel a esse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, que você possa ter uma ótima semana na presença de Cristo, em nome de Jesus.